Olá, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro. Meditemos o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje eu não quero me deter com a preocupação externa dos fariseus, mas com essa acusação que Jesus faz no finalzinho do Evangelho de hoje. A capacidade que eles tinham de achar brechas no mandamento de Deus e de usar a palavra de Deus da forma como eles queriam. A capacidade que eles tinham de adulterar o sentido de algumas leis, de alguns mandamentos, só para se verem livres daquela responsabilidade. Jesus usa esse exemplo do mandamento de honrar pai e mãe, que é um dever de todos, mas aqueles fariseus muitas vezes achavam uma brecha e aquele sustento que deveria ser dado ao seu pai e à sua mãe, que era dever enquanto filho, muitas vezes eles não ajudavam e diziam que aquilo era um dinheiro consagrado a Deus. Mas na verdade eles usavam para si mesmos aquele dinheiro. Mas o que Jesus está apontando é que eles achavam brechas, mudavam o sentido só para eles se verem livres. Ou seja, as tradições humanas acima da lei de Deus. E nós também corremos o mesmo risco, né? As leis do Senhor são claras. A vontade de Deus se mostra na nossa vida. Quantas vezes nós inventamos 1001 justificativas para ficarmos bem diante da nossa consciência. A gente desobedece alguns mandamentos de Deus e começa a justificar, mas não é bem assim, não podemos ser tão radicais, a gente não pode levar tudo ao pé da letra. E muitas vezes nós vivemos um cristianismo light, um cristianismo muito leve, sem compromissos, sem exigências, e a gente justifica isso muitas vezes na palavra de Deus. A gente muda o sentido de algumas passagens para a gente ficar leve da consciência.
que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que esse louvor que a gente expressa a Deus venha do nosso coração. É muito forte aquilo que Jesus cita de Isaías: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que a fé que nós professamos, o culto que nós prestamos a Deus, não seja só de aparências, não seja só de conveniência, que a gente não use Deus para satisfazer os nossos desejos, mas que o nosso coração se incline e obedeça os mandamentos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha este vídeo com a sua família, com seus amigos e nos vemos a partir das 8 horas na nossa oração da noite. Fique com Deus.